Bom dia, pessoal que está participando aqui do Salão URGS, de mais dessa edição do Salão URGS, né? Este é um evento organizado pela Secretaria de Comunicação e sua equipe, e a nossa ideia é debater os três temas do Salão deste ano: Universidade múltipla, inovadora e inspiradora. Para isso, nós convidamos uma série de pessoas, né, que vão bater papo conosco hoje, amanhã e quinta-feira, sempre nesse horário, neste mesmo local. Hoje nós temos como convidados, para falar sobre a universidade múltipla e suas várias possibilidades, o professor Fernando Seffner, da Faculdade de Educação da URGS, coordenador de um grupo de pesquisa sobre questões de gênero e sexualidade, né? E envolvido em, enfim, uma série de questões aí, relativas a esse tema na universidade. E a Evelyn Mendes, que é técnica na área de TI, né? Trabalha... Então, não sei se, acho que essa é uma boa definição, né, Evelyn? Não sei, ou razoável. Razoável. Ah, sim, tá bom, tá bom. A Evelyn, ela participa de uma empresa que está funcionando na Tecnopuc. Ela possui um blog chamado transnerd.net, né? .tech. Opa, tá. Transnerd.tech. E ela também é bastante envolvida com essas questões trans, né? Ela está trabalhando num ambiente em que são muito comuns esses problemas, inclusive com questões de masculino e feminino, quanto mais trans, né? Então é mais difícil ainda. Então a nossa ideia é ter um papo descontraído, né? Vamos começar falando um pouco, bom, afinal, né, o que para vocês, o que para cada um de vocês seria uma universidade múltipla ideal na visão de vocês? Eu vou começar pela Evelyn, que é a nossa convidada externa, digamos assim, né? O que a universidade precisa para ser múltipla, se é que ainda não é? A gente acredita que ainda não, né? Bom, eu acho que, na realidade, ela precisa do entendimento do que é ser múltipla, do que é diversidade, do que é ter um ambiente seguro para as pessoas poderem se sentir bem. Eu acho que, enquanto não tiver um ambiente seguro onde as pessoas possam chegar aqui e não sofrer com, por exemplo, um segurança, um pessoal da segurança que tem alguma questão que eu já passei isso, eu vou contar mais tarde na PUC também. Do tipo, quando eu comecei a trabalhar na PUC, os seguranças começaram a me olhar, eles me olhavam assim do início ali da entrada da Ipiranga até o Tecnopuc. Aí eu olhava para eles, ficavam me olhando cara feia. Daí eu me enchi o saco, sabe? Passei um dia, comecei a mandar beijinho para todo mundo. Pararam de me olhar, sabe? Então, tem isso, a questão de ser um ambiente seguro, aonde tu possa entrar e se sentir bem e que seja bem recebida por todo mundo, que todas as pessoas tenham um entendimento de quem tu é, sabe? E respeitem isso, e que seja, no final, seja uma questão normal tu estar ali ou não, sabe? Não faça mais diferença isso aí. Eu tenho certeza que isso vai demorar bastante, porque não é só a questão da universidade ser assim. Empresas... locais públicos também têm essa questão, também tem esse problema. Essa multiplicidade não existe, essa diversidade ela não existe na cabeça de muitas pessoas. Elas têm que manter sempre o padrão heterocis normativo, aonde tu não pode ser nem um pouquinho diferente e qualquer coisa diferente para algumas pessoas é muito agressivo. Então elas têm um retorno muito forte com relação àquilo. Então elas tendem a te agredir menos só pela tua simples presença. Então, é uma questão de, por exemplo, assim, ter eventos para as pessoas que não estão aqui. Por exemplo, vamos pegar as pessoas que normalmente não viriam aqui. Como é que a gente faz isso? Eu costumo fazer isso com eventos de TI. Por exemplo, assim, a gente reúne, vamos falar sobre um determinado assunto técnico, mas antes vamos falar sobre diversidade. Sabe? Mas eu não falo nada antes. Eu fico uma arapucazinha, assim, sabe? E quando tu começa a falar, quando a pessoa está naquele contexto, tu vê que as pessoas têm muita curiosidade em saber, têm muita gana em conhecer. E muitos eventos de TI, onde para meetups, a gente começou a falar sobre diversidade, se a gente não desse, não, vamos parar agora, ia ser todo meetup só falando sobre diversidade, por exemplo. Porque é um assunto instigante, é um assunto que para muitas pessoas é diferente e curioso, sabe? Porque no final elas se sentem... um pouco, eu acho, né, pelo menos assim, um pouco sem ter conhecimento, um pouco fora desse mundo novo que a gente está vivendo, em onde todas as pessoas estão realmente se libertando de muitos conceitos e preconceitos que tinham e que podem viver da maneira que elas querem. Então, para algumas pessoas, isso é muito diferente, porque elas passaram uma vida toda sendo presas a determinadas
a uma vida que às vezes ela até achava que não era, mas como ela já se acostumou com aquilo, é muito difícil, é muito doloroso tu mudar essa chave, sabe? Por mais simples que seja, que é uma pessoa, tu olhar uma pessoa trans, e tu chegar numa loja, a pessoa sempre pergunta para todo mundo, já te atenderam? Mas se é uma pessoa trans, um homem trans, ela já foi atendido ou atendida, ela usa essas expressões, porque acha que, sei lá, dá um tilt na cabeça da pessoa, ela pira na hora, não sabe o que falar, ou ela tem que mostrar a masculinidade dela, etc., naquele momento, e ela faz isso. E é muito curioso isso, sabe? Só que isso, além de tu ter que passar informação, existe também uma questão da pessoa ir praticando, né? Porque o teu cérebro vai te causar essas peças em determinados momentos, aonde tu vai dar aquele tilt, tu não vai saber o que fazer, vai saber o que falar, e tu vai pegar toda aquela tua carga, a tua vivência, e vai jogar para fora ali naquele momento, sabe? Então é conhecimento, entendimento, respeito e treino, sabe? Isso é importante num ambiente que vai deixar ele seguro, para que seja múltiplo e que as pessoas se sintam bem com todo mundo, que não tenha mais essa visão do diferente ser uma coisa que te agride. E, Fernando, tu que já tens alguma estrada aqui de universidade, né? Falta muito? A URGS tem que treinar muito ainda nesse ambiente que tu convives aqui? Olha, assim, ó, primeiro eu achei o lema, o tema do salão esse ano muito legal, muito genial, assim. Essa ideia de que se a gente tem uma universidade, ou como é que a gente vai desenhar uma universidade, que tem esses 3 adjetivos que estão colocados aqui, né, que seja múltipla, que é a nossa conversa hoje, e se nessa multiplicidade vai nascer uma inovação ou uma inspiração. Eu vou começar pelo contrário, assim. Eu estou há 25 anos como professor aqui, se somar mais os anos como aluno. Eu tenho 61, assim, eu passei boa parte da minha vida, né, desde que fiz o meu primeiro vestibular, que foi em 76, aqui dentro. Então, eu olho a URGS hoje em dia, eu não tenho nenhuma dúvida que ela é muito mais múltipla. Ela tem pessoas de cores diferentes de quando eu entrei, de origens diferentes, de sotaques diferentes. Eu vou à aula inaugural aí do curso de História no outro ano, e um aluno diz que achou os cartazes que a gente tem pelos corredores com coisas escritas que são muito radicais. Esse radical com esse R é uma fala que fala de uma pessoa de um lugar onde, quando eu entrei, quase não habitava aqui. Então, assim, eu queria começar assim, eu não tenho nenhuma dúvida que o lugar aqui é mais múltiplo hoje em dia. É só sair olhando aqui, entende? E pegar as fotografias de muito tempo atrás. É só sair olhando e perceber que a Evelyn está sentada conversando comigo aqui, e o fato da gente ter uma pessoa trans conversando aqui é um dado de multiplicidade que não existia antes, né? Agora, a minha pergunta é se esse múltiplo está produzindo inovação e inspiração. Então, eu queria primeiro falar da primeira armadilha do múltiplo, que é... Eu tenho usado a metáfora do jardim zoológico. Não tenho nada contra jardim zoológico, mas assim, é a que me ocorre. Que a ideia é o seguinte, sim, não, vai ter gente múltipla aqui dentro, sim. Cada um na sua jaulinha, cada um na sua gavetinha, e cada um viva nesse espaço. Então, o que a Evelyn estava falando agora, queria resgatar uma coisa que ela falou. Se a Evelyn se sentir segura só dentro do seu quadrado, não vai rolar nenhuma inovação e nenhuma inspiração, entende? Porque ela vai estar no quadrado dela como ela está na casa dela. Ela falou, e eu concordo integralmente, que ela tem que circular em todos os lugares dessa universidade, tem que se sentir segura, essa é uma coisa. Agora, ela não tem só que se sentir segura, não é só ela, cada um de nós. A gente tem que sentir também que aquilo que a gente traz de múltiplo, essa multiplicidade ou diversidade, como se queira a palavra, ela está produzindo alguma diferença nesse ambiente. Ela não está sendo apenas tolerada. Eu não gostaria, entende, que o múltiplo fosse aqui apenas tolerado, porque a gente não tem mais condições de expulsar, como eu já escutei aqui dentro. Como não dá mais para botar para a rua tantas mulheres, tantos negros, tanta bicha, tanta trans, tanta gente que veio do interior, tanta gente que veio de outros estados, como não dá mais para colocar para fora, a gente tolera. Então, se a gente vai só tolerar, não vai rolar nunca nem inovação, nem inspiração. Periga rolar é processo e cadeia, mas assim, e hostilidade e constrangimento. Então, eu acho que a química da coisa é que há um ingrediente aí que faz falta, e que então o tema do salão anuncia, por isso que eu achei o tema assim,
gostei muito do tema, que é o tema de como é que essa multiplicidade, que do meu ponto de vista já habita entre nós, ela poderia ser muito maior, mas ela já está entre nós, quer dizer, para quem está aqui há muitos anos que nem eu, o ambiente é muito mais múltiplo. Agora, se ele está virando inovação e se ele está virando inspiração, eu acho que esse é um desafio. Se as pessoas estão olhando para os outros que são diferentes e estão percebendo ali uma indagação que lhes modifica, isso é que eu acho que é, digamos assim, o nosso desafio, né? Não sei se eu respondo, mas assim, para mim essa é a questão, esse é o problema do tema colocado esse ano no salão e do ciclo, né, que vocês fizeram, né? E só para dizer uma última coisa, bom, eu não preciso fazer muito esforço para entender por que então no dia do múltiplo, que é hoje, né, são 3 temas, são 3 dias, começamos pelo múltiplo, estamos aqui eu, que trabalho com questões de gênero e sexualidade, está a Evelyn, que já se apresentou. Por que o tema do múltiplo foi trazido para a área do gênero e sexualidade? É porque aí que está o barraco hoje em dia, o barraco maior. Alguém vai dizer, não, está na raça também. Sim, está na raça, está em outros lugares. Mas o pânico moral hoje em dia é o da poluição dos ambientes pelos temas de gênero e sexualidade. É aquele pânico que aparece na boca de quem não se imagina. O sujeito é formado em Harvard, é diretor de um laboratório, e aí ele diz daqui a pouco assim, ó, mulher só atrapalha no laboratório porque distrai a atenção dos homens. Então ele introduz, não é só o problema do múltiplo, ele introduz isso, que é um conceito que eu acho super importante para entender os dias de hoje, que é o conceito de pânico moral. Vou voltar de novo para o exemplo da Evelyn. Quando ela disse que ela entrava lá na Ipiranga e atravessava até a Bento Gonçalves, porque o Tecnopuc fica mais para o lado de lá, e todos os olhares se fixavam nela. Eu me pergunto, que tipo de olhar era? Podia ser um olhar celebrativo. Olha que bom, arejou o negócio aqui, entende? Assim, ó, tem pessoas diferentes, mas pode também ser um olhar de hostilidade e um olhar de pânico moral. E, gente, já poluiu o ambiente aqui, já entraram pessoas que não deveriam ter entrado. Eu tenho certeza que isso que eu estou falando é perfeitamente aplicável para a cor da pele também, né? E já entrou gente aqui, entende? Como já foi colocado nos muros dessa universidade, já entrou gente aqui de uma cor que no máximo se admitiria para lavar panela no RU, mas é que essas pessoas estão estudando agora, não estão apenas lavando panela. Então, assim, ó, esse pânico moral é o que vai impedir a inovação e a inspiração. Aliás, eu vou ser bem claro, esse pânico moral, para mim, tem que terminar nas barras dos tribunais. Tem que pegar essas pessoas e dizer, não, 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 tu vai ver agora o que é bom, entende? E tu vai ver o que é respeitar os outros. É muito bonito viajar para o exterior, apreciar a democracia e a diversidade nas outras cidades. As pessoas adoram dizer isso. Nossa, como é lindo estar em Nova York, as pessoas são tão diferentes. Aí quando elas botam o pé aqui dentro, não, 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 mas aqui não, entende? Aqui atrapalha, aqui é ameaçador, ou então um discurso mais canalha ainda. Aqui as pessoas não estão preparadas ainda para ter essa diversidade nesse espaço. Pois é, elas só vão estar preparadas, minha gente, o dia que a diversidade, o múltiplo habitar e servir de inovação e inspiração, né? E a Evelyn, quando coloca algumas coisas da trajetória dela e outras muitas que dá para descobrir no site que ela já disponibilizou, porque a Evelyn é muito mais tecnológica do que eu, nem tenho essas coisas todas para mostrar, é assim, ó, são esses cruzamentos que já provocaram pânico nos outros, né? Ampliando um pouquinho o que o Fernando falou, eu acho muito bem colocado o que tu disseste. Tem um outro pânico moral muito grande aqui dentro, né? Que é o pânico moral da diversidade de condição social, que está muito, muito marcado. E ele aflora quando a gente menos espera, né? Então, gostaria que a Evelyn comentasse isso que o Fernando falou, se ela puder dar algum exemplo também dessa outra questão que envolve não só questão de gênero, questão de cor, de raça, do que seja, e questão de luta de classe mesmo, porque eu acho que é isso que a gente está vendo por aí, né? Mas a questão de classe, tu vê não teve um caso de uns alunos da URGS no centro ali, eu não sei como é que funciona a URGS, tem em vários lugares, né? Que tinham, acho que era, não lembro se eram índios, alguma coisa assim. Então, então essa questão é muito forte ainda. Tu vê que, se tu veio de um lugar diferente, onde as pessoas julgam que aquelas pessoas são de uma classe social menor que a sua, mais baixa que a sua, elas agridem, sabe? Na verdade, eu não consigo entender muito bem isso, do porquê,
dessa falta de empatia com relação a outra pessoa, porque tem uma coisa que, para mim, é muito clara. Quanto mais os teus privilégios, menor a tua empatia. E chega um ponto que é impossível a pessoa ter empatia pela outra, porque, nossa, a pessoa nunca pegou ônibus na vida, ela sempre andou, sei lá, de helicóptero. Tem pessoas que andam de helicóptero, vão de São Paulo, lá em Nova York, vão de casa de helicóptero. Aí, como é que tu vai conversar com alguém que pega o metrô apertado? Pega o ônibus, sabe, cheio de gente. Sabe, tu olha e diz, nossa, está bem confortável para ir de pé hoje, sabe? Porque tem ônibus que passa assim, tu tem que ver um lugar bom para tu ficar de pé no ônibus lá. Então, como é que essa pessoa vai ter empatia com a outra? Como é que essa pessoa vai entender a vida da outra pessoa e não oferecer, por exemplo, assim, ração humana como estão oferecendo agora? Coisa que nem ela comeria, sabe? Isso é coisa de quem anda de helicóptero. E helicóptero eu falo qualquer tipo de coisa que seja muito, muito, muito diferente. Então, eu vejo que é impossível. Como é que tu vai envolver essa pessoa num sentimento de que ela tem, nossa, tu tem que dar uma olhadinha para a vivência dessa pessoa, tudo que ela passa, tudo que ela faz para chegar até aqui, sabe? Tudo que ela vive, que não tem nada de meritocracia, que não tem nada de sabe, essas coisas que as pessoas adoram falar, sabe? Não, nossa, sofreu muito para chegar até ali, sofreu muito para estar na URGS, sofreu muito para estar na PUC, ainda assim ela chega lá, ela é tratada de forma diferente simplesmente porque ela ganha menos dinheiro, ela não tem um carro, ela não tem ela tem que pegar ônibus, tem que pegar trem, sabe, tem que trabalhar. Então ela é inferior? Eu não consigo entender bem isso aí, eu não consigo, sabe, e ela é inferior em quê? Em moral? Aí vem essa questão. No que essa pessoa acha que uma é inferior à outra? Sabe? Então, eu acho bem preocupante isso, e tu vê muito nas universidades. E engraçado que eu não sei se... Eu achei tão estranho, porque na URGS tem muito disso, porque a princípio era para ser gratuita, mas tu vê que muitas pessoas que têm condições de pagar estão aqui, porque, não sei como é que funciona direito a questão toda, mas realmente é uma coisa que me deixa um pouco abalada, assim, saber que as pessoas não conseguem olhar para uma outra pessoa e sem julgar, e sem querer colocar defeitos que essa pessoa não tem, sabe? Colocar inferiorizar de fato a outra pessoa. Eu acho tão estranho, acho tão fora do mundo, acho tão uma coisa tão, sei lá, anos 80, não sei o que dizer. Posso comentar? Mas claro, comenta. Olha, eu acho assim, ó, cada um bote a mão no coraçãozinho ou na cabeça, onde preferir, onde achar que está o que é mais importante, o intelecto ou a emoção. Cada um de nós constrói escalas de hierarquia para lidar com esse negócio do múltiplo, essa palavra que está aqui no meio. Tem um tipo de múltiplo aqui na URGS que é super bem aceito, que é, em geral, o de geração, que é aquela coisa na universidade, a da terceira idade. Eu vejo lá na faculdade de educação. Olha, a vovó voltou a estudar, entende? Então é um múltiplo agradável. Se a vovó for branca, melhor ainda. Se ela for de sobrenome alemão, melhor ainda, entende? Assim, agora, então tem isso. Ou então se a pessoa entra super jovem, nossa, tão jovem e já está aqui. Então o marcador de geração, sozinho, ele em geral é muito aceitável aqui, né? Olha que maravilha, o vovô veio estudar, entende? O vovô não sabe mexer no computador, mas também não tem problema, a gente vai ensinar para ele. Nós seremos pacientes com a vovó e com o vovô que não sabe mexer no computador. A Evelyn será paciente lá, porque ela é super hábil, né? Agora, tem outros tipos de multiplicidade que começam a incomodar. Essa é a questão que eu queria propor, que é quanto a gente se indaga sobre essas escalas, essas hierarquias que a gente mesmo constrói e que tornam alguns múltiplos mais aceitáveis do que outros, né? Evidentemente, como colocou a Anne, assim, né? Rendimento, classe social, né? Ou como seja, assim, situar a pessoa numa certa hierarquia de ganhos salariais ou de posses, às vezes é uma coisa que nós não aceitamos. Cor da pele, nem preciso dizer, né? Orientação sexual, gênero também, certas demarcações, há cursos de homens, cursos de mulheres, né? A questão de vir de outros estados também, né? A universidade aqui é pública e é federal,
Em princípio, qualquer pessoa dentro dessa unidade da federação, dentro dessa federação que se chama Brasil, pode entrar aqui. Mas será que quando o sotaque é baiano, isso não nos incomoda? É só lembrar o que nós vivemos na Federal de Santa Maria alguns anos atrás, quando o modo de ingresso foi modificado. Era um modo de ingresso que era um modo interessante, eu não vou negar, que privilegiava assim, muito a região, e daqui a pouco ele se modificou no sentido de atender pessoas de qualquer lugar do país. E aí tem gente que diz, não, mas é a nossa universidade. Esse nossa, entende? Olha, nós carregamos o nome de Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque nós estamos no Rio Grande do Sul, mas na verdade nós somos sustentados pelo dinheiro da União. Então nós somos uma universidade de todo este país. Então a mesma facilidade que eu gostaria que existisse para que um aluno aqui gaúcho fosse estudar em outro estado, eu gostaria que na mão contrária também ela acontecesse. Então, acho que cada um tem que se indagar sobre quando é que o múltiplo nos incomoda e por que nos incomoda. E por que ele impede a gente, às vezes, de transformar o múltiplo em inovação e inspiração. Porque, na verdade, eu quero afogar o múltiplo, eu quero, digamos assim, diminuí-lo muitas vezes, né? Eu acho que é um desafio institucional da universidade, da instituição, mas é um desafio de cada um também, de cada um colocar os pés neste lugar, onde a gente está aqui, e se dar conta que esse é um lugar público. E no lugar público tem um conjunto de regras de aceitação, ou no mínimo de tolerância, com relação à multiplicidade que devem ser praticadas, que não são necessariamente as regras da minha casa, mas isso aqui não é a casa de ninguém, isso aqui não se regra pela lei doméstica, isso aqui se regra pela lei pública, né? Então, circular nesse espaço e perceber que ele é público, né? E, portanto, se expor a essa multiplicidade, a esse múltiplo, né? Com todos os seus problemas e azares. Não é fácil, muitas vezes. E a perspectiva que vocês têm a partir do local de atuação, de trabalho de vocês. Tu, Evelyn, que trabalha com informática, né? Tecnologia da informação, uma área ainda hoje bastante dominada pelos homens, né? Ainda, eles são maioria ainda, né? Que dificuldades ou que problemas tu enfrentas no teu dia a dia e como é que tu tens conseguido superá-los, se é que tem? É que, na realidade, não passa dentro de empresas de TI, não passa de um espelho da sociedade como ela é, sabe? Não é nada diferente fora. Tu vê que ainda a sociedade inteira é machista. E a questão que tu falou, eu estava prestando atenção, será que não é uma questão cultural aqui, no Rio Grande do Sul, essa coisa barriça de querer sempre deixar tudo que é aqui, deixar aqui, é só para as pessoas daqui, sabe? Tu vê que, por exemplo, assim, na área de TI, os homens acharam que eles começaram, porque eles têm certeza que eles começaram com a área de TI, que nem foram eles que começaram com a área de TI. Tanto que na NASA, quando alguém era designado para fazer o software, nossa, ele chegava em casa com depressão, porque aquilo ali era trabalho de mulher, sabe? Quando foram lançar para ir para a Lua, depois que se viu lá o filme com a Estrelas Além do Tempo, que se não fosse uma mulher negra, eles não tinham ido para a Lua. Sabe, se não chega lá, ela faz o cálculo, estava aquele monte de homem, tudo com uma cara abestalhada, olhando assim, o que eu vou fazer com essa porcaria agora aqui? Não, ela faz assim, assim, assado. E resolveu. Sabe? Então, nem eles começaram a área de TI, nem eles são responsáveis pela maioria dos grandes atos, grandes realizações nessa área. Sabe? Só que eles têm esse folclore de achar que, nossa, que é tudo mentira, é uma coisa que foi inventada, que o homem que começou. Eu não vou entrar, sabe, nisso aí, porque acho que daí fica meio que na área da loucura e histeria, sei lá, alguma coisa assim. Mas tu vê que eles realmente acham que eles mandam. Mas também, esse realmente achar, individualmente, eu acho que às vezes nem tanto, mas em grupo, quando monta um grupo de homens, eles não deixam a mulher entrar na área de TI. Tanto que uma amiga minha me conta uma história que ela foi fazer uma entrevista de emprego. Ela fez tem algumas empresas que têm uma mania chata, que elas nem te entrevistam, já te mandam um teste. Aí ela recebeu um teste técnico para fazer um aplicativozinho lá. O que aconteceu? Daí ela foi chamada para fazer uma entrevista, né? Aí na entrevista a menina, nossa, eu te chamei aqui para te conhecer, uma mulher chamando ela, a mulher da RH, chamando ela para conhecer ela, porque o teste dela foi o melhor teste de todos, e só tinha ela de mulher. Então foi o melhor teste e ainda foi feito por uma mulher. Então ela ficou muito curiosa.
essa mulher da RH, porque ela nunca, aquilo ali para ela nunca, não existe no mundo dela, aquilo ali nunca aconteceu. Aí chamou ela, porque... E ela falou, bem, e foi assim, e a minha amiga falando que ela estava com uma cara assim, que não conseguia entender o que estava acontecendo. E que ela não ia poder contratar ela, porque os homens não iam deixar uma mulher entrar no time. Sabe? Então, para tu ver que se cria uma questão, uma barreira que não deixa a mulher entrar na TI. E quando entra, sofre muito, sabe? Ela é muito menosprezada, é muitas vezes ridicularizada quando fala alguma coisa. E pior ainda quando fala alguma coisa que está certa, sabe? Porque daí os homens se apropriam daquela ideia e é deles a ideia e falam e é terrível. Na área de TI, principalmente empresas pequenas. Porque empresas pequenas, normalmente, às vezes, começa de startup, amigo, etc., aquela coisa, todo mundo está sempre tomando cerveja, etc., aquela coisa bem testosterona, sabe? Onde tem aquela galera toda fazendo aquelas coisas, mano, porque não sei o quê, aquela broderagem toda dentro de uma mulher. Aí eles têm que começar a se comportar, sabe? Daí fica um pouquinho mais complicado essa situação. Então, isso se cria toda uma mística, um folclore que eles acham, sabe? Porque programação e TI é a área de homem, etc., e não entra mulher, então dificulta. Teve um evento que era o Rails Girls, ano passado, onde uma menina que estava fazendo história, ela não queria fazer história, porque ela sempre gostou de matemática. Só que dentro da família dela, nunca incentivaram ela a fazer matemática, porque matemática era exatas, era uma área masculina, sabe? E ela queria fazer matemática, gostava de informática, etc., ela nunca conseguiu fazer, porque todo mundo pegava e dizia para ela não fazer. Sabe? Eu não sei o porquê, ou algum medo, alguma coisa, mas ela acabou indo para a história. E daí ela participou do evento e achou fantástico aquilo ali, e já estava pensando em trocar, não sei se ela trocou, alguma coisa assim, mas que tu vê que é muito uma questão cultural, sabe? Até mesmo da própria família dizer que assim, aqui existe área de homens e área de mulheres, sabe? Sendo que quem começou com as exatas foram as mulheres, na maioria das vezes. Então, é muito maluco. Onde é que essa chave mudou? Onde é que isso aconteceu? Que os homens começaram a tomar conta de uma coisa que eles não queriam no início. Que era uma coisa que eles queriam, era levantar pedra, sabe? Apertar parafuso lá, fazer o foguete, sabe? Mas não fazer o software, não participar da área de TI. Então, é por isso que se criou tem toda essa questão que mulher não trabalha em TI, que mulher tem muito problema, e tem muito problema mesmo hoje em dia. Mas é uma coisa que a gente tenta minimizar. A gente tenta passar para as pessoas, olha, não pode ser assim. Tu não pode ser machista. Daí o que acontece? Eles não podem ser machistas nas empresas, mas são machistas na internet. Aí esse dia, eu não vi, esse dia estava na minha timeline no Twitter, lá o fulaninho apagou o tweet dele, porque ele era de uma empresa grande de Porto Alegre, ele fez um comentário mega machista, o pessoal tirou o print e mandou para a empresa. E a melhor coisa que tem, se o cara faz um comentário machista, pega o nome dele e procura no LinkedIn e manda para a empresa. Sabe? A mesma coisa, aquele comentário logo vai apagar, a conta dele vai sair do ar, etc. É fantástico, funciona muito bem. Então se criou essa mística que é uma coisa boba, é uma coisa do tipo, sei lá, que a gente tenta hoje em dia não... a gente leva a sério, a gente leva muito a sério essa questão do machismo na TI, do tipo de comportamento que os homens têm perante as mulheres, mas que a gente tenta minimizar com eventos focados em mulheres, onde as mulheres possam se sentir bem seguras, que elas possam expressar, principalmente expressar o que elas sentem. Muitos eventos que eu participo, as mulheres começam a contar as histórias, nossa, são coisas terríveis. Teve uma menina que contou uma história, que ela foi participar de um processo seletivo, onde ela tinha um processo, dentro do processo seletivo da empresa, tinha um processo de pareamento, onde tu trabalha com outra pessoa. O processo dela parou aí, por quê? Porque na empresa que ela trabalhava, ela não podia falar nada. Porque as pessoas, que ela começava a falar, os homens chegavam a botar a mão na cara dela para ela parar de falar. Ela estava nesse nível a coisa. O que aconteceu com ela? Ela começou a se resguardar, ela começou a não falar, ela começou a não interagir mais com as pessoas. Então, quando foi passar no processo seletivo, nesse ponto, ela rodou, porque ela não conseguia se comunicar com outra pessoa. Então, para ver como isso afeta a questão dela, por exemplo, e outras questões que são muito piores na questão hoje em dia, que é
esse ataque na internet que as pessoas fazem, que eu sofri, mas depois que eu comecei a mostrar para todo mundo como essas pessoas são, muitas meninas vieram falar comigo, aonde eles disseram que participaram de eventos de TI, que palestraram, alguma coisa assim, e de repente começaram a sofrer ataques gratuitos, sabe? E uma delas começou a me falar que ela estava num momento muito fragilizado da vida. E esse momento fragilizado, mais os ataques, fizeram com que ela pensasse em suicídio. Olha só onde está o crime nisso, sabe? Esses caras, esses bobo alegres, não vão chegar e fazer, não vão ir a vias de fato, mas eles vão te levar a fazer coisas ruins, vão te levar a se sentir inferior perante uma... Sabe? Eles fazem isso, mexe muito com o teu psicológico. É uma absoluta falta de empatia, na verdade, né? Uma impossibilidade de se colocar no lugar do outro e de pensar, bom, eu não gostaria de estar sentindo isso. Eu não gostaria de estar no lugar dessa pessoa e aí eu vou lá e oprimo essa pessoa. Vou lá e maltrato, digo que ela não tem espaço, que ela não pode falar. Mas então, eu não sei se é a questão da empatia, porque, na verdade, essas pessoas já tiveram seu local, até onde eu entendi, essas pessoas já estiveram trabalhando na empresa de TI e eram péssimos profissionais, pelo que eu pude ir atrás. E, em um determinado momento, foram demitidos no momento que entrou uma mulher na empresa. Então, eles colocam muita culpa na mulher por terem saído, sabe? Só que a questão é, na TI, homem... Como é que funciona a questão do homem na TI? Ele pega, tem 10 requisitos na vaga. Se o homem chega lá e ele se vê em 3 daqueles 10 requisitos, nossa, ele bate no peito, é comigo mesmo, eu sei tudo sobre essa vaga aí. E vai lá e aplica para a vaga. Mulher, se não souber pelo menos 9, ela não se sente confiante para aplicar para a vaga. Sim, ela sequer se capacita, ela não vai nem se candidatar. Não vai se candidatar. Daí, quando ela entra, daí sim, aí tem os 10 requisitos, ela passou nos 10 requisitos e passou muito bem, porque ela estava muito bem capacitada. Ela entra numa empresa onde tem os caras lá, ficam o tempo no WhatsApp, no Facebook, etc., não estão nem aí, que estão fazendo o trabalho deles só para fazer o trabalho deles lá, porque passaram a faculdade só para tendo nota para passar, eles vão continuar fazendo a mesma coisa na empresa. Aí chega aquela mulher que já levou um monte de porrada na vida, levou um monte de porrada. Teve professor na faculdade que disse para ela que ele não era lugar para ela estar, como eu já ouvi muitas meninas falarem, que onde os meninos também disseram que ela não era para estar, onde a família disse que não era para ela estar ali, ela estava na empresa. Só que essa mulher, ela estudou horrores, porque ela teve que se provar muito desde a faculdade. Já por si só, já teve que se provar muito na vida dela, teve que se provar muito na faculdade, ela vai na empresa com a mesma vibe, sabe? Ela não vai parar, ela vai fazer as coisas porque ela tem que fazer, sabe? Ela estudou para aquilo ali, ela não estudou para passar, ela estudou realmente porque ela gostava e ela quer trabalhar. Aí chega aquelas pessoas que estão lá para fazer o feijão com arroz, não, ela vai fazer, vai inovar, e isso incomoda, porque as pessoas outras vão ter que correr atrás, sabe? Aí quando ela começa a se destacar, aí começa as agressões, começa a tentar derrubar ela, etc. Como outra menina me falou, quando ela começou a se destacar na empresa, foram lá e inventaram 1000 coisas e demitiram ela. Sabe? Então, isso é muito, 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 muito frequente. Muito frequente na área de TI. Muito frequente. Algumas empresas, isso é menos, mas tu vê muitos relatos e tu achar que em pleno 2017 esse tipo de coisa acontece por um medo, uma insegurança masculina, sabe? Aquela masculinidade super frágil, que não pode uma mulher dar um ai, que, nossa, já começa a dar piti, horrível, etc. E enlouquece. Já vi homem dando piti que, nossa, puta que pariu. Um horror. Então, isso é uma coisa que a gente tenta, sabe? Se nada mais dá certo, a gente tenta expor o ridículo, como eu fiz com aqueles caras lá. Sabe? Depois eu conto a história. Mas a gente tenta educar e dizer, olha, cara, isso aí não tem mais como ser assim nos dias de hoje, né? Sabe? E, principalmente, empoderar as mulheres, no sentido de quê? Não deixar mais que elas cheguem e deixem passar qualquer questão de machismo. Porque as mulheres têm essa questão também, né? Em questão de se proteger, ela deixa passar assim, uma piadinha machista. Ah, mas isso não vai me afetar em nada o dia. Só que é uma piadinha aqui, uma piadinha ali, vai acumulando aquela bola de neve. Então, aquilo ali vai te afetando, psicológico, etc, etc. Eu falo assim, guria, assim, ó. Quando qualquer piada machista que vier, tu não vem me perguntar o que tu quis dizer com isso. Tira essa pessoa da zona de conforto. Sabe? Porque quem incomoda não está acostumado a ser incomodado, senão não incomodaria. Claro. Sabe? Não tem empatia, não sabe o que é aquilo ali, não sabe o que é levar de volta aquilo ali. Aí, quando isso acontece,
duas coisas vão ser legais. Vai tirar aquela pessoa da zona de conforto, quem sabe essa pessoa não começa a pensar melhor, sabe? E ela começa a se fortalecer. Quando começar um pouquinho aqui, não, daí tu começa a treinar melhor o teu discurso, começa a saber se conhecer mais no momento de se defender de agressões. Quando essas coisinhas pequenas acontecerem, ok. Aí, quando uma coisa grande acontecer, já vai estar super bem preparada, sabe? Porque, às vezes, o que acontece? Aí, coisinha pequena, vai deixando, daí conhece uma coisa grande, e daí sim tu não sabe o que fazer. Mas, lidando com essas coisas pequenas, tirando essa pessoa da zona de conforto, deixando essa pessoa pensativa, fazendo que tu vai se fortalecendo, vai se conhecendo, vai tomando mais conhecimento dos seus anseios com relação a esse tipo de agressão, no momento que vier uma coisa, alguém chegar e falar uma coisa muito grave, já vai ter um discurso pronto, já vai saber muito bem como dar aquele tapa de luva na pessoa e tu vai ficar bem. Porque aquela pessoa vai te passar toda aquela carga que ela tem para cima de ti se tu não está preparado. Então, tu recebe aquilo ali e fica mal. No momento que tu está treinando e tudo mais, aquilo ali não passa mais. Sabe? Então, isso é uma questão de empoderamento e uma questão de deixar as mulheres mais confortáveis para que elas realmente se sintam mais seguras em enfrentar o machismo no dia a dia. Que elas não achem que aquilo ali é normal, não é mais normal. Então, em 2017, o machismo não é normal. Está virando quase uma questão de saúde pública. Acho que o teu conselho é bastante útil, né, para quem vive o dia a dia, mesmo aqui dentro, né, que a gente diz que universidade, que maravilha. Não é, né? A gente sabe que tem muito problema no dia a dia e acho que realmente essa tua dica, reaja, né, não fique quieta, fale, faça, né, seja qual for a situação, devolva o constrangimento, né? E eu estou louca para ouvir, o Fernando está aqui se mexendo há horas para falar isso. Estou louca para ouvir o que o Fernando tem a dizer, talvez contar alguma situação para nós. Eu queria começar pelos medos aí que a Evelyn falou, queria recomendar uma leitura. Assim, tem na biblioteca aqui, não precisa nem comprar o livro. Eu acho que nos dias de hoje, cada um precisa entender melhor, entende? Essa indústria do medo que a gente vive. Ligar a televisão todos os dias e se defrontar com a produção do medo e da insegurança é algo que a gente precisa entender melhor. Então, assim, eu não tenho condições de esgotar o assunto, mas eu acho que tem uma leitura saborosa, que é A História do Medo no Ocidente, do Jean Delumeau, tem na biblioteca, tenho certeza, que vai nos mostrar um pouco que, assim, há uma produção do medo nas sociedades, e há grupos sociais que se beneficiam dessa produção do medo, sem querer dizer que, enfim, o medo existe. Então, isso fica esta dica. Agora, com relação a como é que eu enxergo, eu estou num momento da vida assim, eu não consigo nem ser excessivamente otimista e nem excessivamente pessimista. Então, eu vou ir pelo caminho do meio, que às vezes pode ser o da mediocridade, mas, em todo caso, eu vou focar em dois contextos. Primeiro, eu acho que essa discussão do múltiplo, ela tem tudo a ver com a democracia, com a densidade democrática. Só dá para ter uma sociedade múltipla, em que o múltiplo seja respeitado, como muito bem insistiu a Evelyn nas várias manifestações, se essa sociedade é democrática. E, lastimavelmente, a minha impressão, não sou cientista político, mas a minha impressão é que o Brasil de 2017 é menos democrático, tem menos densidade democrática do que o Brasil de 2016, e tudo leva a crer que talvez em 2018 tenhamos uma democracia mais amesquinhada. Então, isso assim, eu fico preocupado com esse cenário maior. Mas eu não queria ficar só nessa pauta negativa, digamos assim, de dizer, bom, o múltiplo está com seus dias contados, porque ele tem a ver com a democracia, nós temos cada vez menos democracia, então vamos ter cada vez menos possibilidade de expressar a multiplicidade sem medo, né, como disse a Evelyn. Eu vou focar na resistência também. No ano passado, nós tivemos um ciclo no Brasil e no Rio Grande do Sul também, de ocupações das escolas e também das universidades, mas eu vou me focar nas ocupações das escolas de ensino médio e ensino fundamental, algumas que eu acompanhei intensamente, e aquilo para mim foi um oxigênio no sentido de perceber ali, naquele ambiente da ocupação, naqueles 30 dias, por exemplo, de ocupação,
um lugar onde o múltiplo era muito mais respeitado. O múltiplo não era uma pauta não era uma reivindicação das ocupações. Como todo mundo sabe, as ocupações eram para conseguir dinheiro, para a escola, etc. e tal. Mas o fato de tu ir numa escola e perceber que havia um respeito enorme com relação à questão de raça, classe, gênero, sexualidade, a organização das equipes, a distribuição das tarefas, a organização dos dormitórios, a linguagem de respeito com relação às mulheres, etc. e tal. Isso foi a tônica. Isso gerou o filme aquele, também já fica outra recomendação, Lute como uma menina, se deem de presente, 1h e 16 minutos, Beatriz Alonso, a produtora, tem um canal do YouTube dedicado, se deem de presente olhar este vídeo, entende? Para perceber a potência dessa resistência, que é aquela que diz, não, a escola é múltipla e todo múltiplo aqui vai ser respeitado. Eu fico com essas duas cenas, assim, eu não vou negar que quando eu levanto os olhos e olho o Brasil de um ponto de vista macro, especialmente quando se liga à televisão, a gente fica assustado com a diminuição da democracia entre nós e a diminuição da possibilidade de expressar o múltiplo, coisa que certamente afeta a universidade, que inclusive é pública. Mas quando a gente olha um conjunto de resistências, a gente fica agradavelmente impressionado de que há sim grupos de pessoas, entende, que praticam e exercitam isso que a Evelyn estava falando, essas pequenas ações do cotidiano e que, na verdade, valorizam o múltiplo e fazem dele algo que tem a ver com inovação e inspiração. Eu prefiro acreditar que a gente vai ter mais disso, mais dessa resistência nos próximos anos. Por isso que, no ano passado, eu fiquei intensamente visitando as escolas ocupadas, porque aquilo era um oxigênio para mim, era ir lá e perceber aquele tipo de ambiente e perceber, não, gente, a coisa não vai só, entende, para o lado da diminuição da democracia. Aqui tem gente que está morando há 20 dias cozinhando, etc. e tal. Na escola, num frio do campo, que vocês devem lembrar, que deu uma onda de frio naquele período das ocupações. Escola é um lugar super frio, tanto para estudar, mais ainda para dormir. Assim, aí tomar banho, então nem se fala, uma duchinha corona desse tamanho, 40, 50 pessoas, tudo que é vidro quebrado. Assim, ó, mas o fato é que eu acho que isso dá um gás, assim, da gente perceber que há na sociedade brasileira um elemento de valorização do múltiplo e de respeito a ele, né? Então, eu fico com essas duas situações. Eu gostaria agora de abrir, se alguém da plateia quiser fazer alguma colocação ou perguntar alguma coisa, né? Por favor, sinta-se à vontade. Esse é o momento de dirigir, de repente, alguma pergunta a um dos nossos convidados. Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta para a Evelyn. Eu sou a Tatiane, sou jornalista também, colega da Ania, e eu também estudo TI, tenho histórias para contar. Um dia eu ouvi na faculdade de um colega que o chão, eu já contei essa história outras vezes, o chão da faculdade tem porcelanato e ele é meio brilhoso, assim. O colega disse para mim que eu vinha para a faculdade de saia para eu ver o reflexo das minhas calcinhas e mostrar para todo mundo. Na faculdade eu penso, eu vou de saia para aula ou não vou, enfim, até esse nível a gente chega, né? Mas eu queria perguntar para ti, como é que tu lida com essas ações, assim? Se tu é mais briguenta, se tu é mais do diálogo, como é que a gente treina as pessoas, os homens, enfim, nos ambientes machistas, para que eles reconheçam que as suas atitudes são machistas, sabe? Porque, às vezes, quando o comentário ele é muito, assim, ele fere muito, ele é muito sem noção, assim, a minha primeira reação é xingar essa pessoa. Mas eu acho que ela não tem, essa ação não tem muita efetividade, assim. Acho que a pessoa não reconhece que ela está sendo machista, ela só pensa assim, tu tá estressadinha e me deu uma patada hoje, né? Eu queria saber de ti, porque tu deve, enfim, tu trabalha na TI, né? Tu deve ter muito mais exemplos dessas histórias para contar e também de ações que tu toma para tentar, sei lá, educar essas pessoas. Como é que tu age em relação a isso? No caso dele, por exemplo, ele de reclamar que tu reclamou, uma coisa que eu faço tem que ir num superior. Tem que falar, olha, esse cara fez isso no ambiente de trabalho não é tolerado, sabe? Então, tem coisinhas, os pormenores machistas, esse tipo de coisa não existe mais. Não existe essa coisa idiota. Falar, tu vem aqui só para olhar as coisas. Não, essa coisa meio quinta série, assim, meio coisa de criança, isso não tem. O que tem muito na área de TI é silenciamento, pegar ideias, aquela coisa mais, digamos, alto nível do machismo, sabe? Aonde tu pega e tu faz com que as mulheres não consigam crescer na empresa,
sabe? E outra coisa, eu não sei se agora, principalmente, as pessoas meio que nem falam comigo, sabe? Elas acham que ficam um pouco de medo de falar alguma coisa, porque acham que já vão levar uma porrada, e muitas vezes vão levar mesmo. Então, sim, então... Educa também. Então, o problema é que eu já chego nos lugares, já tem... é que a mulher é algo comum trabalhar a princípio, né? O homem, até onde se saiba, nasceu de uma mulher, sabe? Essas pessoas que são machistas, eu acho que eles acham que não sei de onde é que eles saíram, mas eles têm um contato com a mulher e para eles é normal fazer isso. É de cultural, assim, chegar a fazer isso, sabe? Chegar e escrachar de uma maneira ou outra, sabe? Eles aprenderam em casa, aprenderam com o próprio pai a fazer isso. Às vezes com a própria mãe. E se isso é um grande problema, sabe? Que a mãe educa o guri para ser um ogro e a menina para ser uma princesinha, sabe? Só que como é que a princesa vai casar com um ogro? Não tem, o Shrek casou, eu acho, né? Mas era uma outra situação também. Então, essas pessoas, em determinado momento, tu tem que chegar e falar com o superior. Chegar assim, isso aí não é permitido nesse ambiente de trabalho, nesse lugar, sabe? Porque isso aí é aquela coisa que realmente tira do sério, sabe? É uma coisa tão idiota que às vezes não tem nem o que responder, tem que mandar merda mesmo, sabe? Então, manda, e se a pessoa insistir, tem uma coisa que é muito legal. Tu tem um celular, tu começa a filmar. Se ela for muito insistente, começa a filmar, etc. Pode ter certeza. Ele vai começar a chorar se ver uma filmagem dele fazendo esse tipo de coisa, sabe? Então, sempre uma coisa que é muito importante hoje em dia, vocês estão com o seu smartphone, sempre deixe prontos, sabe? O cara começou a falar com bobagem, tirar só um pouquinho, tem o WhatsApp e já começa a gravar. Já põe para filmar ali e já começa a gravar todas as bobagens que o cara está falando, sabe? Isso funciona muito bem, sabe? Se tu mostrar para ele, ele vai chorar atrás de ti para tu apagar aquilo ali, sabe? Daí pega e molha. E se for uma coisa que tu acha necessária e pegar e levar a tua gerência, leva. Olha, aconteceu tal coisa. Não acredito, está aqui. Sabe? E se não fizer nada, vai para o Twitter e começa a falar mal da empresa. Sabe? Eles já resolvem. Eu faço isso com a Vivos e resolve sempre. Então, tem que expor. Essas pessoas têm que ser expostas também. Às vezes, só, como eu falei, em determinados momentos, tirar essa pessoa da zona de conforto, para algumas pessoas isso não funciona. Então, tem que expor essas pessoas. Elas têm que ver o que ela está fazendo. Porque ela não consegue, ela não tem um espelho para ver o que ela está fazendo. No momento que ela vê o que ela está fazendo, e tem outras pessoas que estão vendo aquilo ali, estão desnudando, ela está ficando nua perante aquelas pessoas, dizem assim, isso aqui é o que tu é. Não é o que tu tenta mostrar para outras pessoas, para os teus amiguinhos, isso aqui é tu. Sabe? Então, aquilo ali realmente vai impactar muito na vida dela. Isso se não for uma coisa muito grave, que tem que ter demissão e tudo mais, né? Mas aquilo ali vai impactar e vocês têm que estar preparadas também para isso. Em determinados momentos, simplesmente pega o celular, começa a gravar aquela coisa toda e não dá muita trela, sabe? Pega e leve para quem tiver mais autoridade para tentar te ajudar nisso aí. Se não ajudar e continuar, daí é assédio moral, assédio sexual. Aí é na justiça. Mas aqui a questão é a seguinte: você tem que estar muito bem fortalecida, muito bem, sabendo muito bem que tu vai passar trabalho com relação a isso aí. Mas no final vai ser muito gratificante, porque tu não ficou quieta. Porque tu foi atrás de uma coisa que é teu direito de ser respeitada. Sabe? Tu não quis, tu acaba com isso também sendo exemplo para outras, sabe? Que não tiveram coragem de fazer, que não tiveram coragem de expor aquela pessoa até mesmo medos que as pessoas têm, não vou estragar a vida da outra pessoa, ela está estragando a tua vida. Tu está indo para casa mal por causa daquela pessoa. Sabe? E não posso que não é só uma vez que ele te falou isso. Deve ter falado outras vezes, esse tipo de bobagem, sempre. Então, gente, isso não pode acontecer. Isso não tem mais cabimento ter alguém que te fale uma bobagem dessas e essa pessoa não sabe o que está fazendo. As pessoas sabem o que está fazendo, mas porque, como falei, ela continua fazendo porque ela nunca fizer nada com ela, nunca foi incomodada. Leva isso para o teu superior e vai se incomodar.
Porque tem pessoas que vão ter que aprender no início pelo medo de fazer algo errado. Depois as pessoas vão parar para pensar, sabe? Daí vem um treino. Vai treinar, mesmo achando que é errado, vai treinar. Aí mais tarde essa pessoa vai parar para pensar e vai tirar muito aqueles pensamentos idiotas que ela tinha e vai acabar muitas vezes sendo uma aliada desse tipo de coisa. Ela vai falar, olha, eu já fui assim, eu tenho amigos meus que eram, nossa, que eram uns escroto, sabe? Então, e eles mudaram muito na convivência com outras pessoas, sabe? E então e por passarem por situações que tiraram ele da zona de conforto. Então, isso também vai até fazer bem para ele mesmo, sabe? Porque, nossa, o homem também tem essa questão de ter que estar mostrando aquela masculinidade boba, sabe? O tempo todo. E é uma pressão psicológica até mesmo na cabeça dele, sabe? Porque ele não pode ver o diferente. Nossa, ele já tem que, sabe, virar um pombinho assim e sair, fazer gru, 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 que ele é homem e tudo mais, para poder se mostrar. Porque ele precisa depois falar para os amigos dele. Mas se tu não tem esse grupinho que dá anuência a um comportamento bobo desses, a um comportamento machista, ele não tem por que mais fazer aquilo. Ele vai ser diferente, sabe? Então, tu vai educando, as pessoas vão modificando e tu vai conseguindo pegar e modificar todo um grupo. Isso vai ser até bom para eles. Daí eles começam a ter aliados nesse sentido. Mas, o começo dói. As pessoas até vão parar de falar contigo. Então, porque eles acham que tudo é mimimi, etc, etc, etc. E fazem com que... E vão tentar te boicotar, sempre. Sabe? E outra coisa bem importante. Tem aqueles momentos de quebra. Sabe? Tem as que mulher tem que entender. Se chegar na sala de um homem e falar alguma coisa, um chefe, uma chefia, alguma coisa, uma assédio sexual muito grande, do tipo assim, vamos transar, não sei o quê. Gente, pega uma cadeira e já sai dando porrada em tudo. Sabe? Porque já quebrou, já perdeu o teu emprego, já perdeu tudo ali. Não adianta mais ficar naquela empresa. Sabe? Tu tem que bancar a louca, sabe? E no final dizem que ele que te agrediu. Não era para falar isso. Eu tenho uma pergunta para fazer. Queria primeiro parabenizar a fala do Fernando, professor Fernando, e da Evelyn. Fiquei muito motivado em ouvi-los. Quando eu conheci a Evelyn hoje, pela primeira vez, nos apresentamos, eu te dei 3 beijinhos. Aqui no Sul, nós costumamos dar 3 beijinhos como forma de cumprimento. Pelo menos eu aprendi assim, como um menino bem comportado, né? E, Evelyn, justamente isso que eu queria te perguntar. Manifestação pública de afeto, como é que tu vive isso na realidade? Porque ser gay, ser trans, se for bem comportado, como o Fernando bem diz, até pode ser. Algumas semanas atrás, uma mãe e uma filha foram agredidas num shopping center em São Paulo, confundidas com um casal de lésbicas. Então, eu queria que tu falasse da tua experiência, como é que, com a mulher trans, tu vivencia isso, esse espaço público, e gostaria que o Fernando falasse sobre manifestação pública de afeto numa perspectiva de direitos humanos dentro de um Estado social de direitos civis e democráticos. Parabéns pela fala. A manifestação pública de afeto é uma coisa cuidadosa. Não é qualquer lugar que tu vai fazer isso, sabe? Por exemplo, assim, um dia que tem Grenal na rua, tu não sai na rua. Se tu vê, por exemplo, assim, se tá tu outra pessoa, se tu vê um monte de vermelhinho, um monte de azulzinho, tu vai para outro lado, sabe? Porque isso são situações extremas. É uma situação assim que tu não demonstra afeto, sabe? Porque tu vai dar problema, vai dar probleminha no final. Então é bom manter a integridade física, sabe? Mas tem lugares que não tem como fazer isso, sabe? Se tu não tá, por exemplo, assim, com a tua turma que vai te proteger, sabe? Tu procura evitar. Isso acontece muito, uma questão de proteção. Obviamente, por uma questão de ativismo, uma questão de resistência, tu vai fazer, sabe? Tem momentos que tu vai pegar e vai fazer, mas também é muito a questão de resistência e de mostrar e abrir caminhos. Mas cautela. Acho que é a palavra de saber que aquela pessoa que vai receber aquela informação ali não vai saber receber de uma forma legal e que pode acabar tendo problemas maiores, problemas de acabar indo para uma delegacia, hospital. Então, às vezes tem pessoas que tu não precisa se meter, não precisa tentar tirar nada dela, que o que sabe que vai vir dela não é uma coisa boa.
Então, e momentos que dá para fazer, que as pessoas vão entender, que as pessoas vão achar legal, que as pessoas vão apoiar, e momentos que as pessoas não vão achar nada também. Sabe? Então, mas é uma questão de cautela, assim, de saber aonde é que tu tá, de saber aonde tu pode fazer isso, de saber o que tu vai fazer e o que tu não vai fazer. Porque as pessoas, elas têm muito isso, essa coisa muito normativa, elas têm isso de achar estranho por achar estranho, porque elas precisam achar estranho porque ela acha que o colega dela vai achar estranho. Imagina se ela não achar estranho. É viado, sabe? Sabe? Então tem isso, tem muito disso. Então essa questão também é social, é um comportamento de grupo, assim. O grupo precisa, porque ele acha, cada indivíduo do grupo acha que o grupo vai achar estranho. Então ele precisa achar estranho e fazer algo muitas vezes. Xingar, alguma coisa assim. Por exemplo, assim, tem horário que eu não posso pegar o ônibus para ir para casa, porque é o horário que passa os lixeiros na minha rua. E sempre quando eu passo, eles me xingam, porque eles precisam, sabe? Eles são muito inseguros, né? Então, eles precisam exercer aquela masculinidade, aquela insegurança toda, me xingando. Sabe? Daí eu passo. Né? Essa questão que tu levantasse, André, assim, é bom. Como eu falei antes, nós vivemos no Brasil tempos de pânico moral, com relação aos chamados marcadores sociais da diferença, todos eles, né? Que é esse pânico moral de perceber, nossa, tem pobre em avião, tem negro na universidade, tem um sujeito gay no cinema, etc. e tal. É esse pânico da poluição dos ambientes, né, no sentido desse múltiplo que veio. Então, é claro que em tempos de pânico moral, a garantia da expressão pública dos afetos, ela se vê bastante comprometida. Veja bem, assim, no Brasil, dois homens se beijarem ou andarem de mão dadas já foi considerado obscenidade e passível, então, de punição legal. Não é mais, não é mais. Não é mais há bastante tempo, inclusive. Mas isso não significa, como a Evelyn colocou, que nós vivamos numa sociedade que todo mundo tem a plena garantia de fazer isso sem sofrer alguma violência física. Tem alguns colegas meus na área que vêm levantando esses casos, que são cada vez mais comuns, em que uma manifestação de afeto de pai para filho, de mãe para filha, entre dois irmãos na Bahia esses tempos, ela é confundida pela multidão, que em geral é uma multidão, né, por alguma questão ligada à sexualidade, e sobre ela recai alguma coisa muito pesada. No caso desses dois irmãos na Bahia, um deles foi morto, inclusive, né? Então, é lógico que, exatamente na linha que a Evelyn falou, não há como a gente deixar de dizer duas coisas. Primeiro, que há uma garantia legal hoje em dia para a expressão pública dos afetos. Vejam bem, em toda a história brasileira republicana, excetuada a colônia e império, a homossexualidade nunca foi considerada crime, ela nunca foi criminalizada, como ela foi, por exemplo, no Chile, logo aqui do lado, já descriminalizada, mas em todo caso, ela nunca foi posta na lei como crime, mas isso não significa que ela teve aceitação social. Então, em tempos de pânico moral, eu acho que assim, tanto salientar que a legislação não vai dizer que isso é proibido, mas a sociedade tem lugares onde isso vai ser vivido como um indicador de pânico moral e não vai adiantar gritar na hora, não, a lei permite, não, até que a lei chegue, tu pode estar morto, porque assim, essa questão, ela vai muito além da mera agressão verbal, ela já no Brasil já transgrediu e já chegou à violência física que ocasionou morte, né? Então, assim, é nesse ambiente que a gente tem que se mover, assim, né? Essa ideia de um Brasil como lugar de aceitação da diversidade, etc. e tal, ela é evidentemente uma ideia mentirosa e que cada dia se comprova que a gente não é um país assim. Infelizmente, não é um país assim. Não é assim nem sequer durante o Carnaval, porque alguns episódios já referidos nesses boletins policiais e na literatura aconteceram no âmbito do Carnaval, em que as pessoas beberam, dois irmãos saíram abraçados, etc. e tal, e um deles foi morto, entende? Por uma confusão de um afeto de ordem homoerótica, né? Então, é dentro desse ambiente que a gente... Esse é o Brasil que a gente vive, gente, assim, cuidado ao caminhar nele. Bom, eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos aqui e convidá-los para amanhã a continuidade desse programa.
Amanhã nós vamos tratar, então, da universidade inovadora, né? Até que ponto somos inovadores ou não, quais as dificuldades para chegar nessa inovação. Acho que o Fernando e a Evelyn nos ajudaram a enxergar, né, o quanto esses 3 temas aqui atrás se misturam, né, e o quanto um depende do outro para que possa realmente se realizar aqui dentro, e não só aqui dentro, como lá fora, né? Acho que, para mim, o que ficou desse encontro é resistência, né? Chamar a atenção, dizer, apontar o dedo, existe, acontece, e lutar para que isso deixe de acontecer e se torne cada vez mais constrangedor, né? Uma pessoa dizer, olha, teu lugar não é aqui, né? Então, agradeço muito a presença de vocês e convido, então, que amanhã, ao meio-dia, a gente volte a se encontrar. Obrigada. Obrigado.